Amém. Irmãos, a lição de número 5, nossa lição de hoje, está na página de número 35, ok? Página de número 35. Na lição 5, o título, a gente cometeu um pequeno equívoco, mas foi muito pequeno, dá para cada um dos irmãos que estão com a revista corrigirem, tá bom? O título seria assim: Os súditos do rei. Ponto. E o milênio? Né? Os súditos do rei, ponto. E o milênio? Então, qual é a intenção? Aí sim vem o ponto de interrogação. Qual é a intenção de um título como esse? É de lhe chamar a atenção para o seguinte fato: nós ainda não chegamos no milênio. E nós temos uma questão que é muito importante. Não chegamos no milênio, mas nós temos um Deus que já reina, um Cristo que já é rei, e aí a gente fica num dilema muito grande. Como é que a gente vive se ainda não chegou no milênio e já tem um Cristo reinando? Como é que se vive? É um momento de transição, é um momento estranho. Por quê? Porque Jesus já ressuscitou, o Senhor Jesus já está reinando, o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai, e ninguém está sentado à destra de Deus Pai como rei para não reinar. Então, já tem um rei reinando, mas o reino dele ainda não é físico e completo aqui na terra. O reino dele é de natureza espiritual, que é muito maior do que o reino físico e completo que vai ser no milênio. E aí essa questão é intrigante, tão intrigante, que a gente tem que pensar no seguinte, vamos lá. Nós temos um rei que reina, mas o reino ainda não é físico, nem literal aqui na terra. Isso vai acontecer no milênio, como nós estamos estudando. E aí a grande questão é, como é que a gente vive? Essa foi uma pergunta que os apóstolos tiveram que responder. Na medida em que, irmãos, pense, você está anunciando alguém que ressuscitou e que tem todo o poder sobre a vida e a morte. O próprio Jesus diz, todo o poder me foi dado. Mateus 28, todo o poder me foi dado. Oh, meu amor, muito obrigado. E aí o que acontece? Muito obrigado, meu amor. Vamos lá. Se você é Mateus, Marcos, Lucas e João, olha a encrenca que você está. Imagine você sendo um dos discípulos. Bartolomeu. Imagine você sendo Judas, não o Iscariotes, o outro Judas. Imagine você um dos 12. Na verdade, agora só 11, que Judas ou Iscariotes tinha morrido. Vamos lá. Como é que você vive com essa realidade de que ele vive, ele reina, ele venceu a morte e simplesmente as coisas ainda não mudaram? As coisas ainda não mudaram. Então, olha que vida louca, que momento extraordinariamente insano. Aí a gente entende porque Mateus escreveu o Evangelho. Porque Cristo direcionou Mateus a escrever o Evangelho. O que foi o Evangelho de Mateus, meu amado pastor Cristiano?
Mateus é usado, né, pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho para os irmãos. Naquele momento, né, tínhamos muitas pessoas que eram gentias e também judeus que estavam se convertendo a Jesus Cristo, estavam recebendo a Jesus Cristo como Salvador. E essa compreensão acerca do reino era muito complicado, porque os judeus, desde a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, esperavam um Jesus Cristo que iria arrebentar com o Império Romano, iria instituir o reinado, né? Que depois nós entendemos a palavra do Senhor, pelos evangelhos e pela revelação que foi trazida no Novo Testamento, de que este reino seria o reinado milenar, o reinado de 1000 anos. Mas aí então, como é que se vive? Aí Mateus escreve, Mateus usado pelo Espírito Santo, para mostrar como é que se vive o povo de Deus que conhece o Rei Jesus, recebe ao Rei Jesus, sabe que Jesus Cristo é Rei, mas que ainda aguarda o reinado milenar de Jesus, que ainda aguarda o retorno, a vinda, a volta de Jesus Cristo para a implementação do reino completo. Ou seja, aquele que reina, que continua sendo rei, mas que ainda assim nós devemos viver aguardando a volta de Jesus Cristo. Mas esse momento, né, em que nós estamos aguardando, o que nós fazemos? E aí o Evangelho de Mateus nos explica a forma que nós vivemos enquanto aguardamos a volta de Jesus para a implantação deste reino milenar. Não que Jesus não esteja reinando hoje, e ele mostra claramente, Jesus Cristo é rei e está reinando hoje. Irmãos, pode soltar o slide, filho. A complexidade, a dificuldade que Mateus viveu foi a seguinte: ele tinha que provar para os conterrâneos dele que Jesus era o Messias, era o rei. E ao mesmo tempo ele tinha que explicar que mesmo Jesus reinando, não era ainda o momento de implementação de todas as profecias em que este reino estava na sua plenitude. Então, olha o que Mateus fez. Vamos dar uma recordada rápida sobre aquilo que nós já passamos para os irmãos e os irmãos viram na leitura bíblica diária de sexta-feira passada e de ontem. Foi tudo muito bem explicado, que aqui nós vamos passar rapidamente. Quem não teve tempo de assistir a leitura bíblica diária de ontem e a leitura bíblica diária de sexta, assiste, ainda está disponível, é só ir e assistir. Então, eu e Cristiano conversamos de forma muito calma e tranquila, quase 1h20, sobre tudo isso aqui que nós vamos passar rapidamente. E aí aqueles que assistiram a leitura bíblica diária de quinta e de sexta e sábado viram isso. Olha o que Mateus fez. Mateus, em primeiro lugar, ele diz, o rei chegou. Tanto é que sua ascendência prova isso. Os pontos que estão ali são os mesmos pontos que estão aqui na revista, a partir da página 36, tá? Então, 2.1, 37, etc. Então, a ascendência de Mateus já mostra que ele é rei, porque já começa dizendo, filho de Davi, já demonstrando, e vem com uma coleção de reis, mostrando que Jesus é mais um nessa coleção de reis. Como se não fosse nada, Mateus tem o cuidado de simplesmente fazer isso aqui, quando o rei chega, Deus deixa claro que ele é rei. Em primeiro lugar, anuncia, e aí pastores vêm adorar, magos vêm adorar, os céus se abrem para adorar. O anúncio é o anúncio do nascimento de um rei, com toda a adoração.
tá? E o crescimento dele, produto literalmente de atividade de um rei. Tanto é que o rei da época, Herodes, tentou matá-lo, né? Só tenta matar, só se levanta para matar um rei, outro rei que com ciúme está do primeiro rei. Então, Mateus deixa isso bem claro. Quando o rei é apresentado, bem, todo rei, antes de chegar em qualquer parte do seu reino, tem um batedor na frente, tem um arauto na frente anunciando, olha, o rei está vindo, se preparem. O ponto está todo na revista, não se preocupe. E aí Jesus teve João Batista como seu grande batedor. O batismo dele atesta que era rei, tanto é que João Batista não quis batizá-lo, dizendo, peraí, é o maior que vai vir para o menor? Não, sou eu que tenho que ser batizado. Ele tenta se esquivar, e nós já vimos isso, não só na aula passada, como quinta e sexta. Na tentação, ele se mostra como verdadeiro rei. Ele não cede ao diabo, tá? Ele se mantém na posição de rei, de comando de Deus, de Todo-Poderoso, como aquele que está no comando de tudo, e não cede à tentação. É incrível como Jesus olha para a tentação sob o olhar de um rei, como que dizendo, meu amigo, você não pode vir tentar prejudicar a mim, né? E vamos lá, olha que interessante, na sua investidura, ou seja, naquele momento em que ele começa a trabalhar, ele começa a trabalhar como um rei que se distingue dos demais. A partir desse momento, há uma distinção muito séria entre o rei Jesus e os demais reis, porque todos os reis sempre procuravam trabalhar com riquezas, recursos e longe da pobreza. Jesus, sempre na parte central, Jesus é o único que desce literalmente, vai e procura trabalhar nas partes do reino onde nenhum outro rei trabalhou, que era a Galileia dos gentios, povo que, irmãos, a sombra da morte era a realidade. E como um rei absolutamente único, ele traz as suas leis, dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito? A partir de agora é assim. Ouviste o que foi dito? A partir de agora é assim. Só um rei pode fazer isso. Nós vimos também o poder dele. Aqui Jesus é diferenciado de todos os demais reis. Aqui Jesus é único no tempo e no espaço, porque todos os reis mandam nos homens com poder político. Ele manda sobre a natureza, ele manda sobre o mundo espiritual, ele é rei único. Ele manda sobre as doenças e, como todo e qualquer outro rei, sobre os homens que estão sob seu controle e domínio. Mas Jesus é absolutamente diferenciado, porque ele tem poder naquelas 3 esferas que os outros reis não têm. Nenhum outro rei tem poder sobre essas esferas. Aí a grande diferença entre Jesus e outros reis cresce a ponto de ele ser o único rei que consegue fazer predições futuras na área política, na área econômica, na área social, e elas se cumprem. Ele é um rei que consegue ver 10 anos após a morte dele, 20 anos após a morte dele, 30 anos após a morte dele, e aí um templo inteiro cai. Ele é um rei que ele consegue ver milênios após a morte dele, predizendo absolutamente tudo sobre o futuro, e isso é não só o final de Mateus 24, 25, mas também o Apocalipse. Quem é outro rei que consegue isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Isso vai distinguindo Cristo de todos os demais reis. Olha o trabalho literário, inteligente, profundo e fantástico de Mateus, né? E aí, de forma muito bonita, ele é rejeitado, porque todo rei, é interessante isso, né? Todo rei tem, em alguma parte do seu reino, contestação. Ele chegou ao ponto de ser rejeitado. E mesmo como rejeitado,
Ele não sai da posição que ele sempre teve de rei. Rejeitado, ele continua dominando, ele continua mandando, ele continua ordenando, ele não abre mão da posição real dele. Mateus demonstra isso de forma muito séria. É rejeitado antes da Páscoa com os seus tentadores, na Páscoa, na traição, nos julgamentos. Aqui é terrível, né? Mateus faz questão de mostrar o julgamento perante sumo sacerdote, perante Sinédrio, perante Pilatos. A gente sempre olha para esses textos no olhar de Cristo redimindo a gente, está certo. Mas eu quero que você olhe para esses textos Jesus como rei. Incrível como ele se comporta como rei nesses momentos. Ai, pastor, dá para revisar de novo? Não tem tempo hoje aqui. Escuta em casa, você vai conseguir revisar tudinho. É leitura bíblica diária de quinta e sexta. Sexta e sábado. Éber. Já está na playlist. Estudo complementar 3 e 4. Tá? Mas é fantástico como ele não abre a mão de rei. E aí vem a confirmação. Após a morte dele, ele ressuscita. E aí ele se diferencia de todos os demais reis. Nenhum outro rei se levantou da sepultura, senão Jesus Cristo. Olha que fantástico. Poder também sobre os reinos. Porque em Mateus 28 ele diz: todo poder me foi dado. Ninguém é mais poderoso do que eu. E poder sobre os discípulos com a grande comissão. Quando Mateus traz essa obra para o mundo, essa é uma obra tão revolucionária, o Evangelho de Mateus, que até hoje os grandes estudiosos se debruçam em cima do Evangelho e ficam assustados com tudo que ali está, com a grandiosidade do reino de Deus. E abra por gentileza Mateus capítulo 28, porque aqui começa a nossa aula de hoje. Olha que importante. Em Mateus capítulo 28, você tem, agora filho pode retirar por enquanto, Mateus 28 você tem Jesus dizendo exatamente assim. Vamos juntos. Primeira consequência da gente estar vivendo sob este reino, que ainda não se manifestou na plenitude. Vamos lá, Mateus 28. Versículo 18 diz: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Alguns duvidaram ainda. E chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quem está falando aqui é um rei. Aqui quem está falando é um rei. E ele diz, não é, por gentileza você pode? Não, é ordem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos lá? Jesus é rei? Sim. Já reina? Sim. O reino já está na plenitude? Ainda não. Mas a primeira consequência disso é, pastor Cristiano, a grande comissão. Como é que se vive depois que ele se tornou completamente rei? Nós temos, inclusive, no Evangelho de Mateus ainda, trazendo essa questão da forma que nós devemos viver. E a primeira coisa que nós devemos entender é que quando Jesus Cristo, quando nós recebemos o Senhor, conforme lá no Evangelho de João, capítulo 1, né, que quando nós recebemos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos o Senhor e nos tornamos filhos de Deus, assim como o Filho, Jesus Cristo, que obedecia ao Pai em tudo,
nós também devemos obedecer ao Pai em tudo. E nessa obediência, Jesus Cristo nos ensina. Agora que vocês receberam, vocês também têm algo para fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a primeira forma que um súdito do rei, por isso que o título da parte 5, do estudo 5, é sobre o reinado de Jesus Cristo, né? E os súditos? Como é que nós vivemos? Nós que somos súditos dos reis, nós já reconhecemos, né? Todos nós aqui já reconhecemos. Jesus Cristo é rei? Vocês reconhecem que Jesus Cristo é rei? Sim ou não? Amém? Amém? Vocês reconhecem que Jesus Cristo está reinando hoje nas nossas vidas? Sim ou não? Amém? Então nós reconhecemos que Jesus Cristo está reinando, que Jesus Cristo é rei. Mas e eu? Agora a pergunta vem para nós. Como nós devemos viver em relação a este rei reconhecido e a este reino que nós vivemos hoje, né? Então, como súditos do rei, vivemos em relação a este reino de Jesus Cristo nas nossas vidas de hoje. E a primeira coisa é: ide por todo mundo, a grande comissão. É interessante que, irmãos, quem não evangeliza, em última análise, está dizendo o quê? Está dizendo: eu tenho o direito de viver como eu quero. Quem não evangeliza, irmãos, está dizendo de forma clara: tuas ordens não valem nada para mim. Quem não fala de Cristo, eu sei que é constrangedor. Quem não anuncia Cristo com a sua vida, porque às vezes não dá para pregar, mas a nossa vida é uma carta aberta para ser lida. Irmãos, quem se nega a falar do Senhor está negando Cristo diante dos homens. Fique tranquilo, não tem milênio para quem não vive uma vida voltada para o anúncio do Evangelho. Porque quem nega Cristo no meio dos homens, o Senhor não vai negar. Isso é simples. Não tem meio termo. Ah, mas pastor, eu vou dizer o quê? Sejam minhas Acabou. Testemunha fala de quê? Do que viu, do que ouviu, do que sabe. Ah, mas pastor, se eu falar que Jesus cura e ele não curar? Se eu falar que Jesus liberta e ele não libertar? Se eu falar que e ele não fizer? Bem, a gente tem que entender que ele é Senhor. E ele é rei. E ele faz quando ele quiser. O meu problema é anunciar. Quem faz o resto é ele. O mundo tem que ver que existe uma classe de gente que já vive as leis do reino, independentemente do reino já ser completamente real. O mundo tem que entender que já tem gente que vive à luz das leis do reino. E que, olha que lindo, quer dizer que vocês já servem um rei, que hoje reina, que tem paciência com o mundo, mas que um dia vai reinar literalmente. Isso.
exatamente isso. A gente pode fazer uma comparação, né, bem simples, que, por exemplo, um rei, né, a gente pega qualquer rei em qualquer época, ele reina de um determinado local, né, da capital normalmente, né, de uma capital. Mas existem uma série de territórios que o reino deste rei abrange. E mesmo que estando afastado, aquele território, as pessoas que vivem naquele território seguem as leis, seguem as regras, obedecem ao rei e seguem as diretrizes do reino, por mais que esteja afastado. Não estou dizendo que o nosso rei esteja afastado, esteja ausente, de forma nenhuma. Mas o trono dele hoje está nos céus. Ele está entronizado acima dos querubins. O trono do Senhor está nos céus. Na visão de Isaías, na experiência de Isaías, ele vê, né, o Senhor no seu trono e as vestes enchendo o templo. Então nós temos a presença do rei em nossas vidas, no nosso meio, mas o trono dele está nos céus. Mas não é porque o trono dele está nos céus que ele não reina e que nós não devamos obedecer e seguir as suas ordens, seguir as suas leis, seguir as suas normas, seguir as suas regras. Como alguns, né, no texto mesmo de Mateus que foi lido, no versículo 17, Mateus 28, diz assim: quando o viram, o adoraram. Mas aí complementa: mas alguns duvidaram. Quando nós não anunciamos, quando nós não evangelizamos, nós estamos fazendo como estes que duvidaram. Duvidaram de que Jesus Cristo é rei, de que o Senhor era aquele que havia de vir, que veio, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Jesus apresenta aqui ressuscitado. E ainda assim alguns duvidaram. Nós não podemos duvidar. Nós devemos crer. E se nós cremos, nós seguimos a ordem de Jesus Cristo. Irmãos, mas pastor, o meu ministério é de louvor. Pastor, o meu ministério é o de servir. Eu gosto de estar limpando a igreja, servindo os irmãos, recebendo os irmãos. Pastor, meu ministério é visita. Não é evangelismo. Tá. Deixa eu lhe mostrar 2 Coríntios, capítulo 5. Vou lhe mostrar um ministério que todos nós temos. E aí, se você tem um segundo ministério, que bom. Se além de 2 Coríntios 5, você tem um segundo ministério, uau! Então, Rubão toca como poucos. Ministério do Rubão é louvor e adoração? Sim. Como o meu, que não toco nada. Estou junto com a banda, tocando com a banda. Feliz da vida. Mas em relação ao Rubão, não toca nada. Agora, eu e o Rubão temos um ministério igual. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 em diante. Fala sobre o ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas dando-vos a ocasião para gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim mesmo, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si,
mas para aquele que por eles morreu e o quê? Ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da... Então, todos temos um ministério da o quê? Que ministério é esse? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus já pôs em nós a palavra da reconciliação. Já pôs em nós a palavra da reconciliação. É só você falar. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Simples. O pecado nos separou. Cristo veio para nos juntar de volta. Quem crer nele, está salvo. Isso já está em você. E você pode falar isso para os outros. E fica tranquilo, porque um planta, outro rega. O crescimento quem dá é quem? Mas você participa daquela alma. Primeira consequência do reino de Cristo. Hoje. Como é que eu vivo hoje? Primeira consequência. Eu não posso abrir mão do evangelismo e do ministério da reconciliação. Então eu vivo hoje, pensando hoje, na minha obrigação de hoje, que é falar de Cristo para os outros. E deixa que o Senhor salva, não é você que salva não. Você e eu só falamos. Mas eu não posso perder os olhos no futuro. E o futuro é Cristo governando sobre tudo com poder, graça e justiça. E aí é que está a segunda consequência. É você entender que todas as grandes promessas do milênio serão no milênio. E hoje a gente vive com antecipações de tudo aquilo que no milênio será absoluta realidade. Então vamos com calma aqui. Vamos lá. Pastor Cristiano, Jesus já reina? Jesus é rei e reina eternamente. Pastor Cristiano, o reino então já chegou na plenitude? Não, ainda não estamos na plenitude do reino. O reino ele se complementa, ele se completa iniciando ali no milênio, e a sua plenitude total vem na eternidade. Mas nós não estamos ainda na plenitude, mas Jesus Cristo está reinando. Vamos explicar isso direitinho? Vamos lá. Na época de Paulo, nós tínhamos muitos irmãos que se sentavam num domingo de manhã como esse, escravos. Aí olha o que acontecia na cabeça deles. Vamos lá. João capítulo 1, né, pastor? O primeiro texto. Vamos lá. João capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá. Bem devagarzinho. Aqui, versículo 11. 1 e 11. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Já imaginou essa mensagem chegando lá em Roma? Oh, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos os que o receberam,
deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. Todo mundo que está aqui, escravo, livre, todo mundo é filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue e da carne, mas da vontade de Deus. Eu, como escravo, sentado aí ouvindo isso, a vontade já era chegar para o meu dono e dizer: estou livre. Jesus me libertou. E sou filho de Deus. Não toque em mim, não. É assim, pastor Cristiano? É bem interessante, né? A forma humana de pensar, né? E às vezes até de agir, quando se depara com algo dessa forma. É uma verdade absoluta. Somos filhos de Deus. Você precisa entender, você é filho de Deus. Todos que recebemos ao Senhor, nos tornamos filhos de Deus. Mas nós temos lá em Gálatas capítulo 3, uma explicação acerca disso, né? Ali o escravo podia dizer: não, agora eu sou filho de Deus, então você me respeita. Chegava para o dono dele, né, o proprietário dele, falava: não, agora eu sou filho de Deus, eu recebi a Jesus, você me respeita, eu sou maior do que você, inclusive, né, porque eu sou filho do dono de tudo, eu sou filho daquele que é dono de todas as coisas, eu sou filho daquele que tem domínio sobre todas as coisas, então você me respeita, né? Então, algumas pessoas, né, têm essa forma de se colocar, mas não é assim. E Paulo nos explica, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele traz essa referência, né? Primeiro, né, a gente tem o texto de Gálatas mostrando que todos somos filhos de Deus, comprovando realmente que todos somos filhos de Deus. Mas depois nós vamos lá para Efésios capítulo 6. Primeiro vamos Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, que diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo de Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo, aqui judeu nem grego, está dizendo, né, o grego sempre aplicando aos gentios, né? Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui alguém podia pegar esse texto aqui e falar: opa, eu sou herdeiro, eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que quiser, agora não tem escravo, não tem livre, todo mundo é igual. Aí a gente vai agora lá para Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Olha só. Então, primeiro Paulo está falando ali sobre que não tem escravo, não tem livre, todo mundo é filho de Deus. E aí alguém poderia dizer assim: opa, agora eu sou filho de Deus, né? Eu sou nova criatura, então ninguém mais manda em mim. Aí faz uma revolução, né? Vai se revoltar, vai se rebelar contra o seu Senhor e vai falar: não, você não é mais meu dono, na verdade agora eu que mando em você, né? Agora as coisas mudaram, as coisas se transformaram. E aí Paulo, agora, da forma que ele escreveu aos Gálatas, agora ele explica, fala: opa, peraí, se vocês entenderam errado, escrevendo aos Efésios, alguém entendeu errado, é dessa forma aqui. Enquanto nós estamos nessa terra, enquanto nós estamos aqui, ou seja, no corpo de Cristo,
quando nós estamos comungando no corpo de Cristo, esse é o texto de Gálatas, quando nós estamos comungando no corpo de Cristo, na casa do Senhor, na igreja, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Todo mundo é filho de Deus. E assim tem que ser considerado como filho de Deus. E tem que ser respeitado como filho de Deus. Então, quando nós estamos aqui em comunhão, então nós respeitamos e convivemos uns com os outros, como cada um sendo filhos de Deus. E devemos tratar e respeitar os nossos irmãos como filhos de Deus. Mas na nossa convivência, fora deste meio, nós devemos lembrar quem nós somos. Se nós somos escravos e devemos servir da melhor forma. Quem é escravo continua sendo escravo. É isso que Paulo está falando lá em Efésios. Falando, olha, o que você segue as leis lá fora, as leis elas permanecem as mesmas. As regras lá fora do mundo permanecem as mesmas. E essas regras, elas devem ser seguidas. A não ser que essas regras entrem em contradição com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ou seja, se essa regra, por exemplo, chegue para você e fala, agora você não pode ser mais crente, não pode mais servir a Deus, você tem que servir a outro Deus, você tem que adorar outro Deus, você tem que adorar a minha imagem. Você vai fazer isso? Nós vamos fazer isso? Não. Mas nós vamos receber a consequência de não fazermos, né? Assim como aconteceu já no passado, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então recebe a consequência, mas nós não vamos fazer, nós não vamos cumprir. Então aquilo que é contrário à palavra de Deus para as nossas vidas, nós não devemos fazer. Mas aquilo que a palavra já nos mostra, então se você é servo, vai continuar sendo servo. O escravo, se é escravo, continua sendo escravo. Mas ainda fala também, esse mesmo texto aos Efésios, fala sobre os senhores. Aqueles que são senhores, que controlam escravos, que têm regência sobre escravos. Olha, você tem que, e é cristão, né? Aqui ele está trazendo essa referência para cristãos, e é cristão, então você deve ser alguém que não... Versículo 9, e a vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que ele não faz diferença entre as pessoas. Então, deve tratar da melhor forma também, mesmo sendo escravo, mesmo sendo senhor. Então, a forma cristã de lidar com as coisas. Então, nós temos, mesmo vivendo neste mundo, nós devemos viver conforme as regras também de Cristo para as nossas vidas, tanto seguindo e obedecendo as leis deste mundo, tanto seguindo e obedecendo as regras que Deus, o Senhor, nos deu através da sua palavra. Irmãos, a compreensão de que Cristo já reina, mas que todas as consequências desse reino virão no momento que Deus determinou, evita a gente ficar esquizofrênico. Evita ficar esquizofrênico. Vamos lá. Olha que interessante. Raciocina comigo. O pobre do escravo que estava ouvindo a palavra, ele dizia assim, então não tem mais escravo. Tá, não tem mais escravo no reino de Cristo. E já chegou a plenitude do reino de Cristo? Não. Então Paulo chega e diz, dentro da igreja não há escravo. Agora lá fora, como o reino de Cristo não chegou na sua completude, você que é escravo, serve direitinho o patrão, não se rebela, fica na sua. E você que é patrão crente, cuida bem do escravo. Se não puder libertar, cuida bem do escravo. A maior certeza disso foi quando ele escreve a Filemão dizendo, recebe Onésimo não como teu escravo, mas como irmão em Cristo, e o que ele te deu de prejuízo, eu pago.
Vamos lá. Aí o indivíduo pega e diz, em nome de Jesus, sai doença, sai doença, sai doença, sai doença, sai doença, sai doença. Aí a doença não saiu. Então Jesus não cura, é mentira a palavra. Não, a palavra é verdadeira. É que ele é tão rei e tão Deus, que ele é que diz quando a doença sai. Você entendeu? Ele é dono de tudo, inclusive dentro da igreja. Senhor Jesus, eu determino que esse mês, na minha conta, desça já parte da minha herança que eu vou receber no céu, porque eu estou precisando. Eu estou precisando, eu andei gastando com tigrinho, foi sem querer, mas como eu sou salvo, Jesus, antecipa. A tua palavra diz que o filho pródigo pediu antecipação da herança, ele teve, antecipe, em nome de Jesus eu determino, pode orar 24 horas, pode jejuar 48 horas, se não tiver administração financeira, você vai se arrebentar. Acorda, Deus que é Deus. Olha o que Deus fez com o filho dele. Abra Filipenses capítulo 2. Abra Filipenses capítulo 2. Deus que é Deus, olha o que ele fez com o filho dele, para ver se a gente aprende. Que sim, o filho dele já reina, mas as consequências completas do reino ainda não estão. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá. Versículo 9, que todo mundo sabe de cor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o quê? Cristo vai ter um nome que é sobre todo nome? Cristo já tem. Vamos lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus. É se dobrará? Não, é agora. Se dobre. E na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos lá. Então, por que 1/3 da população mundial ri de Cristo? Bora. Porque judeus, muçulmanos, budistas, por que eles riem de Cristo? Porque ateu nos chama de idiota. Mas Deus não já deu? Não tinha que todo mundo estar de joelho? Ele não já está reinando? Tá. Agora, Cristo que é Cristo, que já tem um nome sobre todo nome, que todo joelho tem que se dobrar diante dele. Cristo não está esperneando, porque o ateuzinho da moda não dobrou o joelho diante dele. Você vê Cristo esperneando do lado do Pai. Ó, Pai, aí, ó. Ó, esse ateu idiota. Ó, ele está rindo de mim. Bate nele, Pai. Você já viu Cristo preocupado com isso? Ele já reina. Quem é rei é rei. Ele já reina. E ele simplesmente aguarda o tempo determinado pelo Pai. Não há dúvidas do que vai acontecer. Para que você veja que não estou louco, aqui está um dos maiores intérpretes de todos os tempos, Gordon Fee, ele fazendo a interpretação do livro de Filipenses. Gordon Fee, para variar, um pentecostal, leva mal não, rapaziada da outra área, mas é aquilo que eu falei. Eu não sei onde eu falei. Quanto mais eu leio as Institutas de Calvino, mais pentecostal eu tenho certeza que eu tenho que ser. Meu Deus do céu, com todo respeito aos irmãos calvinistas, né? Com todo respeito aos históricos e tudo, a gente deve muito a eles. Mas Craig Keener, pentecostal, o maior exegeta em grego do mundo hoje, Gordon Fee ensinou todo mundo a interpretação bíblica pentecostal. É que tem coisa que só pentecostal tem, com todo respeito ao resto, com todo respeito, todo amor, sem puxar briga, mas vamos lá. Está aqui, ó.
interpretação. Segundo, não apenas toda criatura dobrará e oferecerá reverência ao nome de Cristo, mas toda língua já tem que expressar honra e reverência. A interpretação é essa, não é só futuro. É presente, está aqui. Aí vamos lá. Aí Cristo tem crise de consciência. Cristo precisa de terapia? Nada contra a terapia, ao contrário. Tudo a favor da terapia. Mas eu não vejo Cristo com crise de consciência messiânica, dizendo, existencial, ai que ninguém me ama, ai que tem gente que não está aos meus pés, ai que tem gente que ainda não me adora. Ele que já reina. E que o nome dele ainda é tripudiado. Ele, como rei, diz, Pai, perdoa. O animal não sabe o que faz. Ele sabe que o tempo chegará. Um dia um irmão, interpretando errado, tudo se fez novo. Ele aceitou Jesus. Isso é meu avô que contava. Ele chegou em casa e disse, mulher, eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Quebrou tudo dentro de casa. E de Jesus, agora eu estou esperando móveis novos, porque tudo se fez novo. Aí assim, novo convertido. A igreja teve misericórdia. Os amados irmãos da Assembleia se juntaram, compraram móveis novos. Mas depois chamaram ele no canto que entregou, né? E disse, olha, irmão, antes de tomar qualquer providência, depois de ler a Bíblia, vem conversar comigo, pastor, porque eu sou o seu pastor, tá? Não faz mais nada. Terminou de ler a Bíblia, não faz não. Vem falar comigo antes. Mas simples, tadinho, simples. Meu irmão, não se preocupe, quando você orar e Jesus curar, é tudo para a honra e glória dele, não se assusta não, ele disse que curaria. Agora, quando você orar e Jesus não curar, é porque Jesus, de alguma forma, está querendo que aquele indivíduo fique um pouquinho mais no molho, você está entendendo? Que ele é Deus. Não, mas Jesus disse que tudo que ele fez, eu vou fazer o dobro. Vai fazer, se ele quiser. Se ele não quiser, tu não vai fazer nada. E é onde também a teologia, né, que é chamada de teologia da prosperidade, aborda alguns textos isolados, e por isso que a gente tem que ter esse cuidado também. Não que sejamos contrários à prosperidade de ninguém. Não, meus amados. Nós não somos contrários, né, à prosperidade de ninguém, de você buscar, de você batalhar, de você correr atrás, né, de você querer, desejar ser abençoado, né, por Deus, financeiramente. Nós não somos contrários a nada disso, mas nós somos contrários à aplicação de regras que não tem relação bíblica, ou às vezes tem relação com textos isolados. Pega-se textos isolados da Bíblia para viver coisas que não existem. Por exemplo, às vezes as pessoas pregam que se a pessoa não estiver bem financeiramente abastado, morando numa mansão, numa casa, trocando carro todo ano, e isso, aquilo, outro, é porque não está bem com Deus. E aí muita gente acaba entrando nessa, e alguns se endividam para ter uma aparência de vida, né, que, entre aspas, cristã, né, conforme essa regra cristã de viver, e outros que, às vezes, passando por dificuldade, passando por alguma luta, passando por alguma prova, por alguma provação, passando por algum momento difícil, se vê naquela condição difícil e fala, então, Deus não está comigo, Deus não está me abençoando, e se desespera, né? E acaba se desesperando. Então nós devemos ter muito cuidado com essa forma de vida
em que nós, como súditos do rei, aguardamos este reinado pleno de Jesus Cristo, mas a forma que nós vivemos hoje. Existe uma forma que nós devemos viver à luz da palavra do Senhor. E o Evangelho de Mateus é excelente para explicar todas essas coisas. Irmãos, botemos no coração o seguinte, não é tanto ao mar nem tanto à terra, é questão de sabedoria. E quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá. Presta atenção. Vamos lá. Rapidinho. Ai, Senhor, então é corpo glorificado que eu vou ter, esse corpo é nada diante do que o Senhor vai dar, então morra esse corpo. Não. Não é só lá no milênio que eu vou ter um corpaço, não. Ao mesmo tempo que Paulo diz, ei, você está falecendo, o que é velho está indo para o espaço. Paulo diz, quem não cuida do corpo, não está cuidando do templo. Você entendeu? Então vamos lá. Vamos ficar velhinho? Vamos. Vai murchar a cara? Vai. Mas qual o problema de antes da cara estar toda murchadazinha, a gente passar um creme? Gente, a minha avó morreu. Ela era linda. Velhinha linda. Costurava as roupas dela. E todo dia passava os cremes dela. Meu avô olhava para ela e dizia, a Hilda é linda. Ela, Orlando. O sotaque paranaense. Gente, qual o erro? Qual o erro de ir no médico? Qual o erro de se tratar? Entendeu? Eu estava com uma careca enorme aqui, Sabe aquela rodela de padre aqui, Pois é, a minha esposa olhou e disse assim, não, eu quero cabelo aí. Eita, pastor, esse cabelo é seu? É, eu comprei. Aqui, eu botei aqui. Eu botei aqui, é meu. Oxe, entendeu? Tá aqui, quem pagou foi minha esposa. Mas que eu comprei. Irmão, sem brincadeira. É porque sem lente eu não vejo nada. Eu tirei a lente, estávamos em São Paulo para fazer a cirurgia. E é que não tinha como sair correndo. Você sabe como é um homem com cirurgia, né? E eu só não saí correndo porque eu não via nada. Eu ia bater na primeira pilastra. Mas ou vontade de sair correndo. Eu entrei naquele local morrendo de medo. Saí morrendo de medo. Deu certo. Cresceu aqui, Já não está tão... Entendeu? Ah, mas pastor, mas vai ficar velho, vai cair. Tá, mas por enquanto está aqui. Pronto. Você entendeu como é a vida? É essa vida. Gente, um dia me perguntaram, mas para que fazer uma construção dessa, gastando o que vocês estão gastando? Meu Deus, só o chão dessa igreja já dava para ter terminado. Aí eu disse assim, olha, se na sua igreja você coloca o que tem de quinta para o teu povo usufruir, na minha não. O meu povo é de primeira. Só entra de primeira, cara. Que demore 500 anos, não tem erro. Tem igreja que há 1.200 anos está sendo construída. O Sagrado Coração em Barcelona, a igreja mais linda do mundo, há mais de 2.000 anos está sendo construída. Problema deles. Então, gente, a vida é essa. Entendeu? Andar com tranquilidade. Um dia chegaram perto de Jesus e disseram, mas que desperdício, pegar um perfume caro desse, podia vender e dar para os pobres. Jesus disse, eu não estou com vocês todo dia não, deixa ela fazer, isso é para mim.
Sério, gente, tem gente que não consegue tirar férias e descansar com a família, que fica pensando, esse dinheiro aqui podia estar ajudando alguém. Gente, tudo é discernimento, porque senão você enlouquece. A perfeição vem com Cristo, então você não tem que se exigir no tocante à perfeição. Eu não sei pregar bem. Um dia você vai pregar bem, calma. Prega com o que tem. Fala o que tem, diz o que tem, vive com o que tem, vive alegre, vai ser feliz. E confia no Senhor. Vamos lá. Vai na página 51. Vai na página 51 da nossa revista. Primeira coisa que vai acontecer no milênio é a prisão de quê? Satanás. Então, não tenta prender o Satanás agora, que ele vai ficar rindo da sua cara. Prisão de Satanás é com Cristo. O que você fala para Satanás é: eu te repreendo em nome de Jesus. Sou filho de Deus, porque tanta perturbação. Satanás está solto, meu amigo. Todo dia a gente ora, livra-nos do mal. Então não adianta você acordar e dizer: diabo, tu está acorrentado hoje. Ele não está acorrentado. Acorda espiritualmente. Papai já ensinou isso para a gente. Acorda e diz: Senhor, obrigado pelo teu anjo ao meu lado. Nenhum mal me atingirá. Seta dele é que não atinge a gente. Lança dele é que não atinge a gente. Ele vai ser acorrentado no milênio. Vamos lá. Jesus é rei? Página 58. Sim, ele é rei. Todo mundo vai se subordinar a ele. Todo mundo vai estar aos pés dele. Mas é no milênio. Hoje, nós estamos aos pés dele para que o mundo saiba o quanto é fantástico o que será no futuro. Entendeu? Vá para a página 67. Quando é que vai ter política decente e economia decente? É no milênio. Então, pastor, eu posso votar em qualquer vagabundo? Não. Eu posso entrar nos esquemas do tigrinho? Não. Eu posso vender minha alma? Não. A gente já vive como se o Senhor reinasse, porque Ele está reinando. Agora, não chora se o político não ganhou. Deus tinha dito. Deus tinha dito. Gente, teve gente que na última eleição quase morreu. Quase morreu. Lutamos por alguém? Lutamos. Veio outro alguém? Veio. E daí? O Senhor deixou de reinar? Não. Agora a gente vai deixar de orar pelo Congresso, pela economia do país, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Não. Agora, quando é que vem economia e política perfeita? É no milênio. Vá lá para a página 74. Novos céus, nova terra. Uma terra transformada, maravilhosa, cheia da graça de Deus, com vigor, com vida, com fruto, com árvore, com tudo, com as estações maravilhosas. É no milênio. Agora, é por isso que hoje eu vou poluir mais ainda, eu vou não cuidar do meio ambiente, eu vou arrebentar a coisa. Não! Eu creio tanto no milênio que eu já vivo pela fé hoje o que o milênio vai trazer na integridade. Por isso que crente não polui, por isso que crente não brinca com a economia, por isso que crente não tem errado dentro de casa. Gente, a gente já vive hoje. Jesus está reinando. Agora, tenha calma, porque
Porque se Cristo, que é Cristo, sabe esperar o tempo de Deus, eu e você saberemos o tempo de Deus esperar. Já reina já, agora não. Filho, tenta botar aquela figura para a gente terminar e fazer a reunião. É uma reunião que não passa de 15 minutos. Vocês estão vendo essa figura? Um general romano chamado Crasso. Ele, antes de cometer o maior erro militar dele, daí vem erro crasso, porque ele errou numa guerra, daí é que vem erro crasso. Antes dele cometer, uma das missões que ele recebeu do imperador foi estancar o maior problema do império na época, que era a revolução de um escravo chamado Espartacus. Espartacus existiu, levantou em Roma uma revolução de escravos, e ele venceu Espartacus. E está aí o resultado. Ó. Isso aí é a Via Ápia. Está lá até hoje. Eles crucificaram os escravos, todos revoltados que não morreram. Não tinha um cristão. Porque ouviram Paulo. Se submetam ao seu o quê? Senhor. Porque mesmo sabendo que o reino de Cristo já tinha chegado, sabiam viver o tempo presente. Entendeu? Entendeu o que é a vida? Ah, que eu não vou pagar imposto de renda porque eu sou filho do rei. Tá, tua casa vai rodar. Teu carro vai embora. Não pague o condomínio, não. Ainda diga, cobre do meu pai que está no céu. Deus lhe pague, foi maravilhoso. Irmãos, já reina já. Já chegou o reino completo? Ainda não. Então vamos viver com prudência. Senhor Jesus, muito obrigado por esse estudo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos deste. Semana que vem ainda vem muito mais. Como se viver contigo. Agora, Senhor, que vamos para essa reunião administrativa importantíssima. Abre-nos a mente para poder conduzir e abençoar o Teu povo. Ajuda-nos nas decisões que vamos tomar. Amém e amém.